Quem sabe, vai. De novo. Ó. Eu perguntava, do you wanna dance? E te abraçava, do you wanna dance? Que delícia, Brasil! Nós estamos chegando aqui com o nosso Mulher 360. Você viu com essa energia dessa dança gostosa. Que bom ter saúde, né? Como é bom saber que você pode dançar, que você pode viajar, que você pode ir pra lá, pra cá. E você pode comer bem, né? À vontade, mas com consciência, né? Com consciência, assim, de repente você não precisa ter aqueles exageros. Porque não sei, mas eu gosto daquele chocolatinho, mas de repente eu vejo e comi toda a caixa inteira. Menina do céu, ou menino do céu também. Mas você pode comer, você pode, tendo esse equilíbrio. E de repente eu pergunto a você aí, eu também sou um pouco preguiçosa para isso, eu confesso, eu juro que eu confesso. Você está fazendo aqueles exercícios? É aquele que a gente fala todo dia aqui para você, teu médico já falou, todo mundo já falou que você precisa, que você tem que fazer exercícios físicos. Não? Tá na preguiça? Olha, hoje nós vamos conversar sério com você. E também, além disso, esses exercícios, se alimentar bem. Ah, mas eu sei que tem que comer proteína, eu sei que tem que comer carboidrato, que dá energia, eu sei tudo isso. Mas eu não faço nada disso, eu exagero mesmo. Então, atenção! Hoje, você viu que a nossa semana começou com esse bem-estar, com esse bem-estar que você precisa ter, equilíbrio mental, emocional, físico, enfim, é todo um conjunto aqui que o nosso programa Mulher 360, essa semana está atento a esses detalhes. Hoje nós vamos falar sobre as síndromes metabólicas. Celeste, eu sei, você já anunciou ontem pra gente aqui no programa, mas eu não sei bem o que é isso. E também sobre as doenças neurológicas. Nós vamos falar sobre também alimentação. Tudo isso se envolve, porque essa síndrome metabólica é um conjunto de fatores de riscos, né? Que levam a doenças graves, como a diabetes, ataque cardíaco, certo, doutora? E o nosso querido doutor, hoje eles já estão aqui. Olha que delícia, que presença ilustre aqui do nosso querido doutor Érico Induzzi Borges. Seja muito bem-vindo, viu, doutor? Obrigado. Quer dizer que essa síndrome, quando a pessoa de repente chega ao seu consultório, às vezes ela nem sabe que ela tem essa síndrome metabólica, certo? Certo. A gente costuma ver mais no consultório de neurologia a repercussão de todos esses fatores de risco, né, que se manifestam nas principais doenças neurológicas, causando ali o AVC, o declínio cognitivo. Tem muita... Todos os outros fatores tem muita coisa, a elas, né? Bastante coisa. Agora, a nossa querida doutora Daniele Orletti, linda, linda, seja muito bem-vinda, muito prazer, viu, doutora? Obrigado, o prazer é meu estar aqui. E você vai falar exatamente sobre essa alimentação, porque você é nutróloga, certo? Exatamente, sou médica nutróloga e eu vou falar sobre como que se dá o início da síndrome metabólica, que surge lá atrás com aquele acúmulo de gordura na região abdominal, que a gente vai falar bastante hoje aqui. Olha, é importante, né? Porque às vezes você tem um colega, um amigo, um pai, uma mãe, que tem essa circunferência, né? A gente fala assim, né, doutora? Essa circunferência um pouco mais saliente. Aí você fala, não, né, Fatal? É uma coisa assim, porque eu tomo um pouquinho a mais, eu como um pouquinho a mais. Isso já é um alerta para você, né? Então, hoje o nosso programa vai estar falando sobre essa síndrome metabólica e doenças neurológicas. Eu já vou estar indo, aí eu já vou para a nossa sala, já conversar com os nossos convidados de hoje. Sejam bem-vindos, pode ligar, você pode mandar perguntas também. Nós temos muitas, já estão chegando as perguntas, mas se você não mandou a sua,
pode mandar, já está lá na telinha, 0 operadora 11 966 450532. Pode mandar as perguntas que nós vamos, assim, tentar o máximo responder da melhor forma possível para o nosso telespectador aí. Eu começo, quem quiser responder, sobre o que é essa síndrome metabólica. Bom, vamos lá. A síndrome metabólica é um conjunto de alterações clínicas e laboratoriais que, quando associadas no mesmo paciente, colocam essa pessoa num risco muito aumentado de ter um infarto ou um AVC, o famoso derrame. Isso é muito importante porque esses fatores, eles são muito prevalentes na nossa sociedade. É verdade. Vamos falar assim, é uma síndrome moderna, né? Desse período nosso agora, pela obesidade, né? Pela falta de exercícios rotineiros, por uma alimentação que não é tão boa. Você concorda com isso, doutor? Concordo, está tudo ligado ao estilo de vida ocidental, Tá. né? Dos dias atuais. E esses fatores cada vez mais presentes, sedentarismo, má alimentação, excesso de gorduras saturadas, excesso de sal, tudo isso em conjunto atua lesionando Essa os órgãos-alvo que a gente fala, né? Agora, como é que eu percebo, né? Porque às vezes assim, a pessoa vai até o profissional e fala, olha, você está com um colesterol alto, você está com uma pressão alta, dá o medicamento para essa pessoa, mas ele geralmente fala, como é que eu consigo detectar que eu estou com uma síndrome, que eu estou com esse conjunto de fatores que vão me levar a um estado de saúde pior, né? Vai piorar isso. É muito Como é que difícil, é isso? é muito difícil, tá? A gente, enquanto profissional de saúde, precisa sempre ter um olhar muito atento para o paciente. Acontece que é muito comum hoje você ter a população com esse aumento da circunferência abdominal. Então, às vezes, passa batido. O paciente, Total. ele está ali no consultório e, isoladamente, ele tem uma hipertensão, ele tem Isso. diabetes, mas o conjunto de fatores associados. E aí, o simples fato de você medir a circunferência abdominal, você já... Opa, esse paciente tem síndrome metabólica. Então, o efeito disso é como se fosse uma somatória desses fatores. Mas nem todo profissional de saúde se atenta, Isso. porque é muito comum, é muito prevalente. Então, a gente acaba subdiagnosticando. E aí acaba tratando isso individual, né? Como uma hipertensão ou como isolados, né? Vamos falar assim, doenças isoladas? Doenças isoladas que juntas são fatores de risco que aumentam muito a chance de você ter um infarto, o derrame, o diabetes. Perfeito. E tem outras doenças que são acarretadas por essa síndrome metabólica, né? Até dos ossos também. É muita coisa, não? Sim, porque o que acontece? O início da síndrome metabólica se dá com o aumento da circunferência abdominal. Esse é o primeiro alerta que as pessoas têm que ter. Essa foto, doutora. Exatamente, essa foto ela mostra a diferença da gordura superficial para a gordura intraabdominal, que é aquela que está ali em volta dos nossos órgãos abdominais. Perfeito. Do intestino, do fígado, do pâncreas. O que acontece? A gordura visceral, ela não é tão prejudicial quando comparado com a abdominal. Essa sim é perigosa, porque ela está muito associada ao segundo fator que ocorre em decorrência dela, que é a resistência à insulina. Perfeito. E essas duas coisas vão desencadear todos os outros fatores. Gente, olha a complexidade desse assunto, né? Para quem chegou agora, tá vendo? Não, nós estamos falando de obesidade, sim, mas é bem pontual para que isso não se desenvolva doenças mais graves. Estamos falando, para quem chegou agora, sobre a síndrome metabólica. Você quer comentar alguma coisa? Você quer... Vou falar de você, vou chamar vocês, tá? Porque vocês são jovens. Aquela outra... Pode colocar a foto, por gentileza, Angel. Essa foto, doutor, quer comentar sobre isso? Isso aí está mostrando o acúmulo da gordura, né, a abdominal. E quando a gente junta no contexto
que a gente está já vendo isso aí externamente, vamos imaginar como isso está se dando internamente, Meu Deus! dentro dos vasos sanguíneos. Acontece exatamente da mesma forma. Quando a gente adiciona o acúmulo dessa gordura, com o aumento dos níveis de colesterol, com a resistência insulínica, a gente provoca ali lesões nas paredes dos vasos que vão levar à inflamação e ao acúmulo de gordura no interior dos vasos sanguíneos, levando a obstruções, causando ali o AVC, causando ali o infarto. Isso é a chamada aterosclerose, que é um dos componentes também da síndrome metabólica. Diretora Ângela, pode colocar aquela foto de novo, daquela circunferência, porque isso é um alerta para todos, né? Que acham que isso aí não, é um pouco. Ele toma cerveja demais. Ele come um pouquinho a mais. Olha, isso eu estou chamando bastante atenção para isso, né? Porque isso é silencioso. E como você falou, como você comentou. Superficialmente, né? Assim, você olhando, você fala assim, nossa, imagina dentro o estágio que está, né? E isso acomete mais homens ou mulheres ou é uma proporção igual? Você tem uma proporção de homens maior, porém, depois que a mulher entra na menopausa, a prevalência se iguala. Então, antes da menopausa, o homem ele tem mais chance de ter síndrome metabólica e esse acúmulo de gordura intraabdominal. Mas a mulher no pós-menopausa, ela tem uma chance muito parecida com o homem também. Agora, isso acarreta... como é que eu posso diagnosticar? Na verdade, assim, a mulher também, ela tem isso depois da menopausa. O homem, isso é hereditário? De repente, pode ser algo hereditário ou não? Assim, existem, a gente entende que tem fatores genéticos associados com a obesidade, o sobrepeso e até os outros componentes da síndrome metabólica, como a hipertensão, o diabetes, a dislipidemia, que seria aquela alteração do colesterol. Então, existe sim um critério genético, mas o diagnóstico, ele é clínico e laboratorial. Perfeito. Então, você tem 2 critérios ali que no exame físico do paciente você já consegue identificar e 3 outros que precisam do auxílio diagnóstico com o exame complementar. Por isso que é tão difícil, porque você não consegue fazer tudo numa única consulta. Não, é verdade. E nem você imagina. Está passando algumas fotos, esses são alguns cuidados da hipertensão, que você... especificamente da hipertensão, certo? Exatamente. Então, assim, na consulta médica, a gente já consegue medir a circunferência do abdômen do paciente. Perfeito. E se tiver aumentado, a gente já lança um olhar ali especial. E aí o segundo exame seria aferir a pressão arterial. Se essa pressão estiver acima de um valor de corte, que é 130 por 85, perfeito, 13 por 8,5, então esse paciente já tem 2 critérios clínicos para a síndrome metabólica. Aí nós vamos para os critérios laboratoriais para identificar pelo menos mais um. Tá. E aí vai mais específico. Diretora, eu gostaria das perguntas. Se já chegaram algumas perguntas, porque senão são tantas perguntas e eu quero ao máximo poder responder. E além disso, nosso Brasil todo está... Quero agradecer desde já a todo o Brasil participando do nosso Mulher 360. É muito importante, desculpe, é muito importante que você tenha essa informação e todas as informações que a gente passa aqui no nosso Mulher 360 todos os dias, pensando na sua saúde, no seu bem-estar, no seu direito. É isso que faz o nosso programa cada vez melhor, por isso que a gente gosta dessa prestação de serviço. Temos já uma pergunta? Ótimo, vamos lá. Vamos responder, doutor ou a doutora, vocês fiquem à vontade. Pode colocar a pergunta na tela para a gente? Boa tarde, doutora. Meu nome é Wilson. Tenho dores de cabeça frequentes. Já fiz todos os exames e vieram normais. O que pode ser? Ele tem uma dor de cabeça, se eu entendi, ele tem uma dor de cabeça frequente. Isso também já é algum indício, doutora, doutor? Dor de cabeça frequente pode ter diversas causas, não é? E precisa de uma avaliação neurológica específica
ele disse dos exames normais, existem dores de cabeça que se manifestam com exames completamente normais, como é o caso da enxaqueca, né? Mas, sem dúvida, precisa de uma avaliação especializada, o exame físico e verificar o que está acontecendo de fato com esse Agora, esse quadro. você concorda, doutora Daniele, que o nosso corpo fala o tempo inteiro, né? Qualquer coisa que se manifeste no nosso corpo, a gente tem que procurar um profissional, né? Uma nutróloga, um médica, um doutor. Isso não é tão frequente nas pessoas. Elas se automedicam, elas se auto, já se dão tá tudo certo, tá tudo bem, não acontece nada, não vou ao médico, nem preciso ir ao médico. Como é que você vê isso? E antes eu quero pedir para a nossa querida diretora, pode preparar mais uma pergunta, Angel, mas eu queria saber de onde é a pessoa. Wilson é de São Paulo, quero saber exatamente, para eu poder agradecer as pessoas, ok? Então vamos lá. Então, é muito interessante porque, pegando o gancho do aumento da circunferência abdominal, Sim. A gente tem também a resistência insulínica. Então, o seu corpo, no momento que você tem esse acúmulo de gordura, ele já está se manifestando. Então, alguma coisa está acontecendo por algum erro do seu metabolismo ou por sedentarismo, erros alimentares, que você acumula gordura na região intraabdominal. Além disso, no exame físico, a gente também consegue identificar outros fatores associados à resistência à insulina, como aquelas manchas nas axilas, na região do pescoço, que seria aquela famosa acantose nigrans, que é a palavra médica para isso. Então, assim, o corpo ele se manifesta de diferentes maneiras. O ponto é que a gente acaba usando muito do medicamento que o colega usa. Verdade. Ou que Isso é uma coisa muito comum, né? Agora, essa imagem, né, com essa alimentação, a balança, pode comentar sobre isso. Assim, o principal ponto relacionado ao surgimento da síndrome metabólica é justamente o sedentarismo e o erro alimentar. O estilo de vida, né? Estilo de pessoa? vida, Perfeito. exatamente. E isso vai gerar resistência insulínica, deposição de gordura intraabdominal, tudo que a gente já vem falando aqui. Então, obviamente, quando você começa a pensar nos possíveis tratamentos, eles precisam vislumbrar emagrecimento, redução de peso, reeducação alimentar. Então, precisa ser identificado quais os erros que provocaram o acúmulo de gordura para que a gente consiga reverter esse quadro. E agora, quando você fala em resistência insulínica, o que seria? Só para o pessoal entender, o pessoal de casa entender melhor sobre isso, Perfeito. doutora. Para a gente entender a resistência insulínica, a gente precisa saber o que é insulina, né? Então, do que eu estou falando quando... Insulina, a gente acha, você tem insulina? Não, o que é insulina? Eu pego insulina, como é que é? Eu tenho insulina. Eu tenho insulina. É bom explicar para as pessoas. Então, a insulina é um hormônio que é fabricado, nós temos a capacidade de fabricar insulina pelo pâncreas. Perfeito. E ele é responsável pela regulação do açúcar no sangue. Então, quando a gente se alimenta, a gente ingere o alimento e isso vira, em algum grau, açúcar que vai ser levado até as nossas células. Esse transporte é feito com a ajuda da insulina. Acontece que, na resistência insulínica, esse hormônio ele não consegue atuar da maneira que ele deveria. Então, o corpo acaba produzindo mais para poder controlar aquele açúcar e ele não se exceder. Ou seja, ele se esforça mais, ele vai se esforçando mais e isso dá um desequilíbrio total. O tempo inteiro ele está se esforçando, só que não tem sintoma. E a resistência insulínica, ela surge, ela começa a aparecer 10 anos antes do paciente ter diabetes. Chegar no grau, um grau grave, né? Porque acontece que o corpo ele se esforça tanto para produzir insulina que chega uma hora que ele desiste. Ele não consegue mais e aí você começa a ter o acúmulo, o excesso do açúcar na corrente sanguínea. Perfeito. Rapidamente com o doutor, uma pergunta, depois a gente vai para um breve intervalo e logo depois já continua. Doutor, quando a pessoa chega no seu consultório, né? Então ela já está num grau, isso quer dizer
segundo a doutora, que isso ela já vem passando, ela vem empurrando com a barriga, literalmente, algumas doenças silenciosas, né? Exatamente, Como é que Celeste. você fala para um paciente desse? Porque eu tenho certeza que nós temos milhares de pessoas aí com essa mesma mentalidade, né? Chega no médico e fala assim, puxa, de repente eu fiquei assim, de repente eu tô com colesterol alto, de repente eu tô com um problema de diabetes. E aí, doutor? Só para você ter uma ideia, Celeste, a partir do momento do diagnóstico do diabetes do tipo 1, o paciente vai começar a desenvolver os sintomas, as manifestações neurológicas. Mas quando a gente faz o diagnóstico do diabetes do tipo 2, que é o diabetes que acontece, né, de forma mais silenciosa, o paciente muitas vezes já apresenta alterações, tanto no sistema nervoso, quanto na parte oftalmológica, quanto na parte renal, né? E falando ainda do sistema nervoso, né, que é a minha especialidade, a gente tem as neuropatias causadas também pelo diabetes, que são extremamente incapacitantes, extremamente prevalentes e podem aí mudar o tratamento pode mudar todo o processo disso, né? O prognóstico. O prognóstico, se você tem que se diagnosticar antes, né, de se tornar algo mais grave, né? Nós vamos para um breve intervalo, mas já voltamos. Vamos ainda falar sobre alimentação com a orientação da doutora Daniele e também vamos falar, nós temos algumas fotos de artistas também, vamos falar sobre a esclerose múltipla também, que vem dentro dessa síndrome. Eles vão explicar. Eu estou só ouvindo e estou fazendo o papel do telespectador, fazendo várias perguntas aqui. Vamos para um breve intervalo, mas já a gente volta. Não saia daí, porque hoje é importante para a sua saúde e para a sua qualidade de vida. Eu volto já.